dia, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos fazerem uma coisa que não é muito comum. Vou pedir para que nós leiamos a palavra do Senhor de pé. Então, o Caleb que está lá atrás na transparência, ou transparência faz tempo, né? A gente vai ficando velho, tem palavras que denunciam a idade da gente. Me entreguei, né? O Caleb que está lá na projeção, eu vou ler Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler juntos. Na versão revista e atualizada. É um trecho longo, nós vamos ler o trecho todo. São 49 versículos. Então, ficar de pé vai te ajudar a ler com mais atenção, ou enxergar nas projeções com mais atenção. Vamos fazer isso juntos. Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7. Todos acharam? Eu vou tentar falar mais rápido do que... Eu ia falar mais rápido do que eu costumo falar, que é uma coisa impossível, porque eu falo muito devagar, então... Vamos lá, vamos tentar fazer isso rápido, porque a gente tem mais atividades hoje, para além da palavra, além da celebração. Vamos fazer isso juntos rapidamente. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno, guarde essa expressão, ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também sou homem sujeito à autoridade. E tendo soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus. Importante essa palavra aqui também. Guarde ela aí. Admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé. Enviados encontraram o servo curado. Em dia subsequente. Então a história tem uma continuidade aqui. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Duas multidões. Uma caravana da vida acompanhando Jesus, e uma caravana da morte, acompanhando uma viúva enlutecida. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou a esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta. Outra palavra importante: profeta. Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas essas coisas, mais um parágrafo com continuidade.
Todas essas coisas foram referidas a João o Batista, que estava preso, pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor a perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vistas a muitos cegos. Então lhes respondeu Jesus: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, de novo, uma expressão de continuidade no mesmo capítulo. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele que está escrito: eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho diante de mim. E vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus. Mas, pois tendo sido batizados com o batismo de João, todavia os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido por ele batizados. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tens demônio. Veio o Filho do Homem comendo, bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Outro parágrafo e outra continuidade dentro do mesmo contexto literário. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, guarde também essa palavra, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Guarde a expressão, amarás, amor. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher?
Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. E tu, porém, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu vou ler de novo esse versículo para os irmãos entenderem. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Mesmo de pé, vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça onde você estiver, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra lida, Senhor, simplesmente lida diante do teu povo. É a tua mesa, é o teu alimento, é a tua vida para as nossas vidas. Opera, Senhor, como sempre oro diante de ti quando ministro. Opera em quem fala e opera em quem ouve, para que a tua vida seja manifestada no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Bom, já que eu gastei quase 10 minutos lendo, há 284 anos atrás, mais ou menos isso, em 8 de julho de 1741, o Jonathan Edwards, talvez um dos mais famosos e consistentes homens de Deus da história, pregou lá em Enfield, Connecticut, nos Estados Unidos, num salão pequeno, escuro, por trás de um púlpito também escurecido, um homem de fraca aparência, uma peruca branca por sobre a cabeça para poder representar a autoridade dos magistrados e reverendos daquela época, num sermão lido. Hoje eu trouxe um sermão para ler de novo. Num sermão lido, um homem de voz fraca. Ele não tinha a eloquência de Spurgeon, de Scofield, de Whitefield, contemporâneos a ele, ainda que Scofield vem depois. E ele pregou aquele famoso sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Um dos mais famosos sermões da nossa era. Muitos conhecem a história desse sermão. Ele usava o texto de Deuteronômio 32, verso 35, a parte A. A seu tempo, quando resvalar o seu pé. E ele tentava mostrar a seriedade da realidade espiritual ao redor daquele povo, num momento paradoxal. Dias atrás, a congregação tinha recebido quase 100 irmãos, era um momento de avivamento naquele momento, naquela quadra da história lá nos Estados Unidos. Os ingleses estavam vindo, com um despertar, com avivamento, com os resquícios do movimento puritano, e estavam vindo para os Estados Unidos e fazendo um avivamento. E parecia que aquele sermão não estava adequado para aquele momento da história de crescimento da igreja. Quando ele começa a falar, os irmãos começam a se apegar, como nesses pilares aqui, aos pilares daquele lugar, e gritar em desespero, com medo de que o chão se abrisse e eles fossem
automaticamente sugados para um inferno de fogo, tamanha a presença da glória de Deus naquele lugar. Se diz que ele não conseguiu terminar o sermão, ele só ficou na primeira parte, quando ele tratava dos pés que podiam resvalar, e ele não conseguiu entrar na parte da misericórdia de Deus, do Deus misericordioso que cobria o seu povo e que resgatava do inferno das trevas. Havia um ambiente de seriedade em torno da palavra do Senhor naquele lugar. Quando a gente chega diante de Lucas, capítulo 7, nós deveríamos nos achegar lá com um sentimento parecido com que aqueles irmãos tinham quando a suave voz de Edwards ressoava por aquele lugar. Esse texto de Lucas 7 mostra para a gente, e aí eu vou resumir o que o texto está dizendo, o quão equivocado é o nosso padrão de dignidade e de merecimento, o padrão de dignidade e de merecimento que a religiosidade estabelece. Há uma distinção entre aquilo que a religião diz que é bom e aquilo que o Evangelho diz que é bom. E aqui se enaltece um Senhor soberano, Jesus, que enxerga para além daquilo que os olhos da religião não podem enxergar. Ao curar o servo estimado de um, entre aspas, digno centurião, e eu digo entre aspas, porque apesar dos religiosos de plantão àquele tempo de serem, ele é digno, ele próprio disse de si mesmo: não sou digno que entres na minha casa. Quem estava certo? Os religiosos ou o centurião? Posso até antecipar, quem estava certo era Jesus. Logo na sequência a gente vê que esse estrangeiro indigno recebe a bênção de ter seu estimado servo restituído em vida, e Jesus caminha para alguém daquele lugar, uma viúva que tinha acabado de perder o único filho, logo ela perdeu todo o sustento, perdeu toda a esperança. Era alguém que provavelmente, como ela estava saindo com a esquife, com o corpo para enterrar do lado de fora da cidade, era da tradição, era da religião judaica. E Jesus se encontra e cura aquela mulher. Logo em seguida, cura o filho daquela mulher. Cura não, ressuscita o filho daquela mulher e o restitui vivo a ela. Naquilo que eu falei para os irmãos, que é a diferença da caravana da vida e da caravana da morte. Quando aquele que conduz a caravana da vida se encontra com a caravana da morte das nossas vidas, ele produz a ressurreição. Na sequência, só para falar do testemunho que precisava ser dado para João o Batista, aquele que tinha respondido a pergunta mais importante de toda a palavra. A pergunta mais importante de toda a palavra é aquela que é feita a Abraão por Isaac, quando ele vai conduzindo o seu filho para Moriá, para ali sacrificá-lo, e o menino pergunta, talvez com 40 anos de idade, segundo alguns historiadores: Pai, eis aqui o fogo, também o cutelo, mas onde está o cordeiro? Se lembra dessa frase? E essa pergunta de Isaac fica subjacente na história da revelação do povo de Israel, até que Jesus, passando nas campinas da Palestina, é apontado por João o Batista a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse que sabia a resposta à pergunta mais importante de todas as Escrituras, agora preso, duvidava. E Jesus cura muitos ali. Faz os cegos verem, os coxos andam, os surdos ouvem, os endemoniados são libertados, aos pobres é contado o evangelho libertador.
Jesus continua dando testemunho ao profeta, ou do profeta, dizendo: olha, que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele fala da instabilidade, da meninice, da incoerência, da indisciplina dos fariseus, que não criam em João, que fazia tudo conforme o ascetismo da lei determinava, ou não faça isso, ou não faça aquilo. João não comia nada, não vestia nada, vivia na pobreza. E os escribas e os fariseus, os anciãos, não foram por ele batizados o batismo de arrependimento, ainda que muitos publicanos tivessem sido, ainda que muitos pecadores tivessem sido. E aí vem Jesus no outro padrão, de comer, de beber, de andar com todo mundo, e também não adiantou para os religiosos. E aí, para encerrar a história, na última história, uma mulher pecadora. Alguns traduzem lá a palavra de pecadora por prostituta. Ainda que no grego isso não seja talvez bem assim. E Jesus se manifesta àquela que chorava aos seus pés. E diz que ela está não só com seus pecados perdoados, mas salva. Esse é o resumo da história. E aí eu queria agora tentar fazer isso em menos de 20 minutos, o que parece uma obra de ficção científica. Tirar trechos de cada uma dessas. São 3 histórias de cura: o servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, os muitos curados. Tem um parágrafo aqui no meio que vai falar de por que João dos nascidos de mulher é o menor, da incoerência dos fariseus, e aí a gente chega, por fim, naquela que muito ama, porque muito dela se foi perdoado. Vamos fazer isso juntos? Então, qual que é a contextualização aqui? O trecho todo esse capítulo 7 está entremeado. Eu fiz questão de, enquanto lia, ia mostrando para os irmãos as ligações. Mas se você olhar aí para a sua Bíblia, e a sua Bíblia for dessas mais completas, e aí é onde talvez as Bíblias de celulares não ajudam muito, no começo de cada parágrafo tem uma letrinha em negrito. Repara isso para você ver. Então, o verso 1 é um parágrafo, o verso 11 é um outro parágrafo, o verso 18 é outro parágrafo, ainda o verso 24, o verso de número 31 e o verso de número 36. 6 parágrafos para contar a história de 3 milagres, o último inominado, o testemunho de João e essa inauguração de um novo tempo profético, em que João representa o último dos profetas da velha guarda, e já se anunciando essa transição para um tempo profético diferente. Depois, esse trato com a imaturidade religiosa dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, comparados a meninos mimados, e qualquer semelhança com a nossa religiosidade de hoje não é, como eu costumo dizer, mera coincidência. E por fim, a mulher pecadora, amartolos no grego. Eu devo ter pronunciado errado, quase que com certeza. Vamos fazer as aplicações do texto aqui então? Então, olha aí para a sua Bíblia e vamos começar no primeiro milagre que aí há. A gente enxerga alguns personagens nesse primeiro texto do servo do centurião a ser curado. A gente enxerga o próprio servo doente e repara que ele é estimado. Viu isso aí? E quando eu vejo alguém, acerca de alguém se dizer estimado, logo me vem à cabeça que ele devia ser um servo gente boa, um servo legal, um servo atencioso, um servo prudente, um servo adequado, um servo obediente, todos os adjetivos que por sobre o servo pudessem pairar, porque aquele centurião, senhor de 100 soldados, alguém relevante, o equivalente a um oficial superior de hoje, talvez um capitão, um major, tinha estima por aquele
bom servo. E aí já vem o primeiro impacto com relação à nossa religiosidade hoje. Por que ele estava doente à morte se ele era bom? Já que os bons, na nossa cabeça religiosa, não deveriam passar dificuldades, angústias, dores. Mas não é assim no Evangelho. No Evangelho, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um insondável peso de glória que não se pode conceber aqui. Não é assim? No Evangelho, essa nossa tribulação ou as nossas dificuldades produz para nós uma vida de devoção que nos faz caminhar para a perfeição. Lembro de Tiago falando que passar por tribulação produz em nós, ou deveria produzir em nós, alegria. E essa alegria em nós vai nos fazer caminhar para um aperfeiçoamento espiritual. Paulo também vai falar disso. Mas o servo estava doente, apesar de estimado. Então, quando você vê alguém doente ao seu lado, bom religioso que você é, pode descansar, pode ser que não seja pecado. Qual outro personagem aí? É um personagem no plural, que não se diz o nome dele. Os anciãos, os escribas, os fariseus, os donos da sinagoga que o centurião tinha construído. Muito provavelmente eles se misturaram com a política daquele tempo e foram atrás dos favores do centurião, que tinha autoridade, que tinha poder, que tinha meios, mecanismos para poder lhes construir a sinagoga. E eles achavam que, pelo muito que tivera feito o centurião, ele era digno de alcançar o favor do Senhor. E aí, de novo, qualquer semelhança com a nossa religiosidade de hoje, que imagina que, pelo muito fazer, a gente vai receber de volta alguma coisa, fazia com que eles pensassem que a dignidade estava voltada caracterizada quando bom fosse aquele que se relacionava com aqueles religiosos. E não era assim. Dele a gente já pula para o próprio centurião, dito que era justo. Mas quando Jesus vai curar o servo, ele próprio, o centurião, interrompe aqueles que iam buscar Jesus para levar até onde o servo estava, com a frase do próprio centurião: olha, eu não sou digno. Ele próprio entendia, numa espécie de testemunho silencioso sobre o poder do Evangelho por sobre a vida dele, que não residia nele dignidade alguma. Isso aqui é um exemplo daquilo que, um pouquinho mais adiante, Lucas vai retratar no capítulo 18, naquela parábola, e eu não vou ler para a gente ganhar tempo, em que um publicano e um fariseu sobem para orar. Se lembram disso? E o fariseu muito provavelmente começava a anunciação dele dizendo assim, né? Senhor, obrigado porque eu não sou mulher. E não riam. A oração do fariseu tinha a ver com isso. Obrigado porque eu dou o dízimo, doendo do cominho, porque eu jejuo tantas vezes por semana, e eu isso, eu aquilo outro. E ele era tão impetuoso que ele ousava olhar para os céus, pensando que tinha alguma dignidade para se chegar diante do Senhor. E Jesus conta nessa parábola encenada que havia um homem diferente do fariseu, um publicano, que, olha na sua Bíblia, é o capítulo 18, a partir do verso de número 9 de Lucas, que orava para dentro, de si para si próprio, e não ousava levantar os olhos aos céus e dizia: Pai, sê propício a mim que sou pecador. Olha a diferença desses dois homens, irmãos.
Um que achava que por aquilo que ele fazia teria por sobre si a justificativa do seu mau proceder. E outro que entendia que porque vivia no mau proceder, só a mão salvadora do Senhor podia trazer para ele a salvação necessária. Há um trocadilho de palavras aí no grego sobre esse ser propício. Parece que essa palavra que aparentemente ele batia a mão no peito e dizia ser propício a mim, tem a ver com o ilasterium, que era também algo que designava a tampa da arca da aliança, por sobre a qual o sangue era aspergido pelo sumo sacerdote para cobrir multidão de pecado. É como se ele entendesse que só o sangue por sobre o coração dele poderia tirá-lo daquela situação. Esse centurião tinha essa mesma percepção: eu não sou digno. E eu também sou homem sujeito à autoridade. Sabe o que é sujeito à autoridade? Ele não estava pensando na liderança que ele exercia por sobre 100 homens, mas ele estava pensando no contexto de dizer sujeição àqueles que acima dele estavam e que ele devia subordinação. A gente pensa de cima para baixo ou de baixo para cima. Entende isso? Ele sabia que Jesus era aquele que estava acima dos seus comandantes, estava acima de todas as coisas. E é tão admirável isso, que Jesus chega a dizer que ele jamais viu em Israel fé como aquela. Aqui é como se o sangue de Abel voltasse a clamar da terra para nos comunicar alguma coisa. Os irmãos se lembram lá em Gênesis 4 do sacrifício de Abel? Ao final de um tempo, Abel apresentou das primícias do rebanho, e Caim fez o quê? Das primícias da terra. Eu não vou ler lá, mas eu acho que nem tem primícia no de Abel. Estou na dúvida agora. Tem? Do fruto da terra, no caso de Caim, e Abel do rebanho. E a gente fica assim: Senhor, mas Caim trouxe para o Senhor do esforço dele. O Senhor não está preocupado com o seu esforço, meu irmão. O Senhor está preocupado com o seu coração e com aquilo que Ele fala para você. De alguma forma, Abel sabia que quando Deus precisou tirar aquelas cintas feitas com folhas de figueiras das vergonhas de Adão e de Eva, e para cobrir aquela vergonha, aquela nudez, aquele pecado, a primeira vez o sangue foi derramado lá no Éden, e derramando sangue, peles foram confeccionadas para cobrir o pecado. Abel tinha entendido que o sacrifício tinha a ver com alguém que por ele morria, e ele repetia com alguma intensidade, com alguma constância aquilo que Deus tinha ensinado para cobrir o pecado. Não era pelo esforço de arar a terra, de tirar as ervas daninhas, de regar, de fazer alguma coisa com aquela produção. E como a gente está preso à nossa produção espiritual. Está vendo o tanto de princípio envolvido aqui? É tão interessante que o texto todo o capítulo 7, em linguagem espiritual, está falando da religiosidade a ser combatida. É tão assim que, aqui, quando se diz que aquele centurião tinha fé a ponto de admirar-se Jesus dela, a outra hipótese, a outra ocorrência de Jesus admirado nas Escrituras, está lá em Marcos, no capítulo 6, quando Jesus não conseguiu fazer milagres lá na terra dele, em Nazaré, por causa da incredulidade. E lá é dito assim: não conseguiu fazer senão uns poucos milagres. Eu acho tão interessante essa expressão, uns poucos milagres. Irmão,
um que fosse já é milagre. Mas havia uma incredulidade admirável. A incredulidade daqueles que deveriam ter recebido em primeiro lugar o Senhor da promessa. Isso admirou Jesus. E a credulidade daquele que não era destinatário originário da promessa, que impressionou Jesus, que fez com que Jesus se admirasse. Essas duas palavras são aí isoladas assim, são as duas únicas ocorrências para comunicar uma verdade espiritual aos nossos corações. Aqui o Espírito já deixa para nós claro uma lição. E é o título da palavra de hoje: quem é digno? Com interrogação, quem é digno? No final vou tentar responder. Vamos seguir? A viúva de Naim. O segundo parágrafo e o segundo milagre aí. Aqui é uma clara remissão, uma citação que o Espírito quis fazer para ensinar para aqueles homens religiosos que estavam preocupados com quem era profeta. Eles já tinham perguntado a Jesus se ele era Elias que haveria de vir. Eles estavam preocupados se João Batista, agora preso, pudesse ter sido de alguma forma aquele que foi enviado no poder de Elias. E aí Jesus faz como o Eliseu, o servo do Elias, fez quando curou o filho da sunamita. Os irmãos se lembram dessa história? Que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso de número 19. Se diz que Eliseu tinha unção dobrada quando comparado com Elias. E apesar da religiosidade de plantão dizer que Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 13 e um depois de morto 14, unção dobrada, não é isso que unção dobrada quer dizer, só para te contextualizar. Mas, de fato, Elias promoveu um grande sinal ao curar o filho daquela mulher sunamita, ao ressuscitar o filho daquela mulher sunamita. E Jesus quer aqui trazer isso de volta à memória dos religiosos, dos escribas, dos mestres da lei, que tinham conhecimento de todos esses fatos e que quando visse aquele rapaz se levantando da morte, iam lembrar sim daquele profeta que era esperado por todos aqueles homens. Aqui há uma atenção, um cuidado de Jesus. Fala que ele viu, que ele se compadece da mulher, que ele a chama, que ele a consola. Não chores. Irmãos, ela ia perder tudo que ela tinha. Ela se tornaria com certeza uma escrava, porque o sustento na religião judaica de uma mulher teria que vir dos seus parentes vivos e o último tinha se esvaído. A gente vai lembrar da palavra do Senhor lá no Salmo de número 65, quando fala que Deus é o protetor dos órfãos e das viúvas. Deus em sua morada, diz o Salmo, é protetor dos órfãos e das viúvas. A própria religião que o Novo Testamento inaugura, ela vai estar lá em Tiago 1:27, há de dizer: a verdadeira religião é esta: assistir as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, isso é serviço aos homens, e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Se lembra? Santidade a Deus, manter-se incontaminado do mundo, serviço aos homens, assistir as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. É isso que Jesus está fazendo, inaugurando de alguma forma o caminho para aquilo que hoje nós deveríamos fazer, já que ostentamos o título de pequeno cristãos. Jesus alcança com o seu ministério profético aqui, irmãos, os de longe e os de perto. Você vai se lembrar, né, que o Eliseu também alcançou os estrangeiros. O servo do centurião foi alcançado. Mas aqui tinha alguém de casa, alguém que era da religião judaica,
que também estava sendo alcançado. E aí a gente precisa lembrar lá de Efésios, no capítulo 2, quando Paulo vai dizer que em Jesus o muro da inimizade entre os judeus e entre os gentios foi derrubado, e ele evangelizou os que estavam longe, os que estavam perto. E hoje a gente, enquanto igreja, se esquece disso, porque a gente exclui aqueles que a gente acha que não pensa como a gente. Existem correntes teológicas hoje que querem se valer mais do que, querem dar a si próprias mais valor do que aquilo que o próprio evangelho diz que é para ter valor. Não vou ficar dando exemplos, mas a gente, enquanto igreja, é muito sectário, irmãos. Quem somos nós para estabelecer sectarismos, diferenças, afastamentos? Jesus alcançou os que estavam longe, os que estavam perto, e o nosso chamado, já que por sobre nós repousa o ministério da reconciliação, igual Paulo vai falar para a gente lá em Coríntios. Se é esse o ministério que repousa por sobre os nossos ombros, precisamos evangelizar os que estão longe e os que estão perto. Quem são os longe na sua vida? Quem são os perto? Quem são os que pensam diferente de nós e que precisam ser alcançados pela verdade que nos alcançou? Muitas outras curas. Quando os discípulos de João Batista vão levar informação para João, já que assim ele pediu, sobre Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva, tinha acabado de curar o servo do centurião. A notoriedade daqueles fatos estava candente ali, efervescente, tinha um caldo de vida, de cura ao redor de toda aquela situação. E os discípulos de João chegam ali naquele cenário e eles perguntam: era você mesmo que a gente tinha que esperar? Vai vir outro? E aí Jesus cura todo mundo que está ao redor dele. Se volta para os interlocutores de João Batista e fala assim: olha, os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem. E lá é dito no finalzinho assim, ó: os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. No meu coração, irmãos, me permitam assim entender, João estava muito na dúvida, apesar de saber que Jesus era o Senhor, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque afinal de contas o Messias chegou, o Senhor libertador chegou, e João estava preso. João não entendia uma coisa que estava no começo do ministério de Jesus. Se você voltar umas páginas aí na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 4, lá no verso 19, eu não vou ler para ganhar tempo, mas lá Jesus chega na sua primeira aparição pública, quando ele começa o seu ministério, aqui mesmo, no livro de Lucas, e abre o rolo, pede o rolo, para quem estava lá na sinagoga, do livro de Isaías. Em que trecho do livro de Isaías? Os irmãos vão se lembrar? Um de cada vez? Isaías 61. E o que está dito lá? Eis que o Espírito do Senhor está por sobre mim, porque Ele me ungiu a apregoar boas novas, não é? A pregar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade os que em Sião cativos estão, e anunciar, né? E por aí vai, e lá pelo final daquele texto em Isaías é dito: e o dia da vingança do nosso Deus. Mas no relato de Lucas, Jesus para no trecho em que aqui também, nesse relato paralelo, Jesus para, anuncia-se-lhes o evangelho. Não tem a vírgula aditiva e a sequência, e o dia da vingança do nosso Deus. João ainda não tinha entendido
que o dia da vingança está por vir. Pode ser que a nação, o povo, a geração que vai enxergar o dia da vingança seja essa. Não foi a de João. Esse dia ainda virá. É quando o Senhor vem para destruir os que destroem a terra. É quando os pés que resvalam serão julgados. Jesus tinha um ministério, tem um ministério, e esse ministério está sendo exercido enquanto Ele ministra vida nas nossas vidas, irmãos. Ele vai vir para julgar, eu não tenho dúvida disso. Ninguém aqui tem, senão nem crente seríamos. Lembra do que Paulo vai dizer? Que se a nossa esperança no Senhor estivesse ligada apenas às coisas desta terra, seríamos dos homens os mais miseráveis, infelizes. Nossa esperança no Senhor está em outro lugar, que não é aqui. As cadeias que prendiam João não são mais fortes do que a esperança da liberdade, da glória. E também para nós essa verdade vale, irmãos. A esperança da liberdade, da glória, que vai se manifestar quando o Senhor consumar todas as coisas, ainda está por vir. Nosso coração tem que estar lá. Onde está seu coração? Jesus caminha, eu estou caminhando para o final para dar um testemunho de João. Veja que ele não acusa João, irmãos. Reparou? Esse João incrédulo, será que ele não está entendendo o que eu vim fazer? Não. Ele se volta para os que restaram, enquanto os discípulos de João vão comunicar que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado, os mortos são ressuscitados. Ele se vira para a plateia que ficou, para os escribas, para os fariseus, e começa a tratar do problema que o texto todo está tratando, da religiosidade inadequada daquele povo, que pode ser a nossa inadequação religiosa de hoje também. Olha, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Todavia, no reino dos céus, ele é o menor. João é o último dos profetas. Eu costumo falar isso com muito temor, até porque não tem muita gente que fala isso, eu fico pensando se eu não estou falando alguma coisa errada. Mas quando eu olho para essa expressão, eu só consigo pensar nesse limiar de transição entre o ministério profético antigo e o atual, em que todos, até João Batista, apontavam: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de João Batista em diante, quando o Espírito passa a habitar em nós, nós começamos a apontar não para fora, mas para dentro. Eis que aqui dentro de mim está o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Todos os profetas pós-João, irmãos, apontam para dentro de si próprios e se veem pecadores, corruptos, inconstantes, e reconhecem a necessidade do Espírito Santo habitar neles, para que eles sejam alguma coisa. Jesus continua batendo firme nos religiosos. Vocês são como meninos, não entenderam o tempo da visitação, não. João veio e explicou, eu vou repetir, né? Explicou que vocês precisavam se arrepender e vocês não foram batizados por eles, não. Olha, ele tinha tudo, ele era da linha sacerdotal, ele foi para o deserto, ele abriu mão das riquezas, da estola sacerdotal por uma roupa de vestes de carneiro ou de camelo. Ele abriu mão de comer do fino manjar que os sacerdotes podiam comer, para comer só gafanhotos e mel silvestre. Vocês não estão nem aí para o ministério dele. E agora eu estou aqui com vocês, como com vocês, chamo vocês, caminho com vocês, e vocês também não estão preocupados comigo, fala que eu sou um glutão e bebedor de vinho. E Jesus continua essa história ao ir para a casa de quem? Do fariseu. Tem até nome, Simão. E o que ele diz para o Simão?
a festa era aberta. Era essa a tradição daquele tempo. Por isso a mulher pecadora estava lá. Jesus se reclina à mesa. Provavelmente os servos dos servos de Simão vão servir Jesus. E Simão está ali como bom religioso de plantão, assuntando para ver se tem alguma coisa errada. Chega a pecadora com um vaso de alabastro, começa a ungir os pés de Jesus. O certo, o coerente, o normal é que ela ungisse da cabeça para os pés. Para fazer isso ela tinha que se pôr de pé. Mas tão pecadora que ela era, ela conseguiu apenas se pôr de joelhos. Na tradição oriental, em que se sentava à mesa com os pés voltados para trás, aquela mulher se prostrou atrás de Jesus. E ela não se via digna de ungir a cabeça do Senhor. Ela ungiu os pés, enxugou com os cabelos e se viu muito pecadora. Se viu muito devedora. Ela sentia, porque ela deve ter visto Jesus no trabalho, no ministério, nas curas, em tudo que ele tinha feito até então, e ela sabia que dele emanava poder. Lembra de Jesus curando a mulher com fluxo de sangue? Sei que de mim saiu o poder. Jesus deve ter tido um encontro com aquela mulher, a gente não sabe. Ela foi tocada pela santidade dele, ela estava ali para reconhecer aquela santidade, e o danado do fariseu não entendia nada, e olhando para aquela situação, assim como a gente olha hoje, religiosos que somos, e falava assim: esse Jesus não sabe nada. Se fosse profeta, saberia que ela é uma prostituta. E Jesus, ciente de todas as coisas, sabedor que o centurião não era digno, sabedor que a caravana da morte estava descendo, sabedor que João tinha dúvida e de que curas e mais curas precisavam ser trazidas para o coração de João, para ele entender que o Senhor era o Senhor. Jesus, sabendo de tudo, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é soberano. Ele vira para o fariseu e fala assim: olha, desde que eu cheguei você não me deu nada, e ela me deu tudo. A religião, irmãos, é aquela que dá pouquinho. Eu vou falar um negócio, irmãos, não se assustem comigo não. A religião é o lugar onde você dá o dízimo. O evangelho é o lugar onde você dá tudo. Entende a diferença? Aquela mulher estava dando tudo para Jesus. Aquela mulher, ela tinha uma percepção semelhante àquela que Paulo tinha, semelhante àquela que o fariseu tinha, ao se reconhecer pecador. Lembra-se que Paulo, no início do ministério dele, o que ele vai dizer sobre ele mesmo? Que dos apóstolos, ele era o menor. Mas que bom que ele era apóstolo, mesmo que o menor. No meio do ministério dele, talvez com 15, 20 anos de ministério, Paulo há de dizer: dos santos, o menor. E quando ele escreve para Timóteo, lá no final do ministério dele, perto do tempo em que ele foi preso pela segunda vez e ia ser executado, ele vai dizer: Paulo, o principal dos pecadores. Essa deveria ser a percepção que nós precisamos ter acerca de nós mesmos. Igual do publicano, que orava de si para consigo mesmo e batia a mão no peito e dizia: ser propício a mim, Senhor, que sou pecador. Está vendo como as histórias estão interligadas e elas contam para você o risco que tem de você ser religioso? Essa mulher, irmãos, ela entendeu o evangelho e ela foi perdoada. Aqui é dito
e a gente às vezes olha para esse texto e não entende bem o que está dito, porque a gente passa a imaginar que é porque ela muito amou que ela foi salva. Porque Jesus diz que quem muito ama é porque muito se lhe perdoou. Quando a gente estava lendo, eu frisei isso com os irmãos. Não é isso que te salva, é a fé que salva. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8: porque sois salvos pela graça, mediante, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie delas. Não é isso que está dito aqui quando fala que ela muito amou, mas quem muito tem para ser perdoado, muito ama. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muito a ser perdoado. E por causa disso eu tenho temor quanto à necessidade de expressar amor ao meu Senhor. A história da religião, irmãos, é a história em que o Senhor caminha na nossa direção e nos estende a mão, pecadores que nós somos. O Evangelho tem a ver com isso. Se a religião tem a ver com você fazer, o Evangelho tem a ver com o que Ele fez. Se a palavra é quem é digno, eu vou te responder quem é digno. O Senhor é digno. O Senhor Jesus é digno. Ele é digno. E é a dignidade dEle, a santidade dEle, a vida dEle que nos salva. E até esse amor retributivo que eu tenho por aquilo que Ele fez por mim, porque em muito eu fui perdoado, até esse amor é Ele quem coloca no meu coração, porque é dele o querer e o executar, e porque foi Ele que me amou primeiro. O Senhor faça com que essas verdades ressoem nos nossos corações, batam aí e faça doer em você, te constranja, porque Ele muito nos amou. Jesus é digno. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Querem ficar de pé?